O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou de última hora agendas que teria em Goiás hoje, após passar mal em um evento em Goiânia. Ele iria discursar, mas diz que teve uma indisposição estomacal. Com isso, ficou por 20 minutos no evento e foi levado para Brasília. Em postagens nas redes sociais, Bolsonaro disse que passou muito mal e que por isso quase não conseguia até falar. Cercado por apoiadores, ele foi ouvido durante o dia em que passava para fazer parte desse evento. Vamos acompanhando, inclusive, as imagens do ex-presidente, nesse evento aí. Ele estava falando na Câmara Municipal lá da cidade de Goiânia, quando quase não conseguia falar, né, Síria? Ele teve um momento de muita dificuldade ali, daqui a pouquinho. Tem Aparecida você que está com a Goiânia, gente, né? Hã? Cidade de Aparecida de Goiânia. Exatamente, cidade de Aparecida de Goiânia. Ele estava ali falando aos apoiadores, chegou a comentar sobre as eleições do ano que vem, disse que com apoio conseguirá chegar à presidência novamente. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essas informações para você. E Bolsonaro era esperado ainda hoje pela manhã em Anápolis, Goiás, onde iria receber uma medalha de honra ao mérito, né, Síria? Pois é, e ontem, feriado de Corpus Christi, durante compromissos, em Goiânia, Bolsonaro relatou episódios de vômito ao longo do dia. E mesmo assim, o ex-presidente participou de um culto na igreja Assembleia de Deus. E hoje pela manhã recebeu apoiadoras que realizaram orações no hotel onde está hospedado. Vamos conferir. Brasil, acima de tudo. Sua saúde está bastante abalada. Ele está aqui muito abatido fisicamente. Vocês sabem o que esse homem tem enfrentado. E eu quero convidar essa juventude incendiada neste momento para estender as suas mãos a Ele. Ó Deus grande, Deus eterno, Deus maravilhoso. Pai, antes de tudo nós queremos te exaltar, te bendizer, te glorificar e reconhecer que Tu és o Senhor e dono sobre as nossas vidas. Ó Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, e queremos te agradecer, Senhor, pela vida deste homem, e que toda muralha, que toda força contrária contra a sua vida seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Amém. Repita-se comigo, eu creio. Eu creio. E o Senhor está à frente de todas as situações da vida de Bolsonaro, sua família. Nós cancelamos toda e qualquer ingerência maligna contra ele. Nós liberamos a sua vida e a sua família para cuidar e abençoar a nossa pátria. Em nome de Jesus. Amém. Que Michele não nos ouça, hein? Alguém tira a foto pra nós. Gente, esse hotel veio frequentar. Tchau, obrigada. Meninas, tchau. Bom, nós assistimos então o ex-presidente Jair Bolsonaro participando de uma celebração religiosa em uma igreja em Goiás. E ainda ontem, em Aparecida de Goiânia, ele participou de evento na Câmara Municipal. Vereadores e outros participantes voltaram a fazer oração pela saúde do ex-presidente. Pai, nós queremos te apresentar essa noite, esse momento aqui tão especial, e nós queremos abençoar a vida de todos aqui presentes, a vida de todos os moradores dessa cidade tão querida, do nosso estado, da nossa nação. E em específico,
pela vida do nosso querido líder, Jair Bolsonaro. Que a tua mão poderosa continue sobre ele, trazendo proteção e trazendo direção. E que o Senhor o guarde em todos os passos. Nós acreditamos pela fé que nada acontecerá na vida dele que não seja permissão do Senhor. Amém? Deus abençoe. Beijo no coração. Pois é, em abril, o ex-presidente passou por uma cirurgia em um hospital privado de Brasília para desobstruir o intestino e reconstruir a parede abdominal por causa de complicações decorrentes do atentado que sofreu em setembro de 2018, né, Sírio? Bolsonaro teve alta em 4 de maio, após 23 dias internado. E na ocasião, médicos reforçaram, que ele deveria evitar compromissos oficiais e atividades que exigissem aí viagens e muito esforço físico. Ainda ontem, com muita dificuldade, o ex-presidente falou em liberdade de expressão e que ainda tem esperança de retornar ao comando do país. Eu estou com 70 anos. Recupero uma cirurgia, mas vou tentar falar alguma coisa para vocês aqui. Agradeço a deferência, prezado Gêmeos, pela comenda. Já fui vereador também. Eu brinco muito com vereador, né? Eu jamais esperava conseguir um mandato. Consegui, é o mandato mais difícil que existe. E dizer a vocês que a trajetória, fiquei na Câmara, 27 anos depois, disputei a presidência. Ninguém acreditava, acredito que foi a mão de Deus que decidiu tudo, não só a minha vida, bem como o mandato. Agora, mais difícil do que a eleição é você formar um ministério. Sem convidar e a pessoa aceitar. E as pressões de tudo quanto é lado para lotear ministério, estatais e bancos oficiais. Fizemos o que tinha que fazer. 4 anos, se não fosse a Covid e a guerra lá fora, o Brasil estaria voando no final de 22, se bem que entreguei no azul. Mas o que ficou para trás? Nós começamos a mostrar para vocês o que é o poder. Hoje eu não vou falar aqui que é o sistema aqui, mas vocês sabem que existe um sistema. E existe uma força que não é oculta, que o tempo todo interfere para que esse não seja candidato e para a vida daquele outro seja facilitado. Mas o que ficou? Desculpa aqui que eu estou muito mal, desculpa não, tá? Eu vomito 10 vezes por dia, talvez dessa primeira daqui a pouco. Então, nós voltamos a admirar nossa bandeira, a cantar nacional, a falar em família, a falar em Deus, a falar em inocência que é na sala de aula. E uma coisa que a pessoa achava que ia estar aí assim como o sol nasce todo dia, a questão da liberdade. Vocês acompanham agora o trabalho do atual governo para não censurar. Ele vai dizer o que você pode e não pode falar nas mídias sociais. Mais fake news que uma imprensa tradicional faz é impossível. Ao nos calar, eles vão arrumar as eleições do ano que vem para os interesses deles, e não o interesse da maioria do povo brasileiro. Mas o que nós temos que fazer? É não desistir. A pior coisa que pode acontecer é jogar toalha. É falar ninguém vai resolver nada. Outro movimento da Paulista é outro sim. Passamos décadas de joelhos, décadas aceitando a esquerda crescer, ocupar cadeiras vazias e chegar onde chegou, aparelhando não é apenas universidades, aparelhando todo o governo brasileiro. Dá para mudar? Dá para mudar. O que eu tenho dito? Me dê 50% da Câmara, 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. O pessoal fala muito em Bukele. O Bukele, quando ele foi para as eleições legislativas, que lá é descasado executivo, ele falou, me dê 60%, deram mais de 70%. Ele mudou El Salvador, um outro país. Foi um dos 4 chefes de Estado convidados pelo Trump para sua posse. Os outros 3, foi da Itália, foi de Israel e foi da Argentina. E eu que era fui convidado também. Não me deixaram ir, pegaram meu passaporte. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos ver onde vai chegar essa perseguição aí sem fim. Então, a mensagem para vocês, não desistam, reflitam cada vez mais. Tem uma passagem bíblica que diz, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Converse com o vizinho, converse com o seu próximo, com quem trabalha contigo, que a gente muda o destino do Brasil. Acredito em vocês e acredito em Deus. Muito obrigado a todos vocês.
Então aí as palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro, que como deu para ver nitidamente, estava passando mal no momento em que estava falando ali, com problemas estomacais ali, muitos gases, e ele fazendo, né, vômito ali, quase que vomitando, quase passando mal, nitidamente desgastado nesse momento em que participava desse encontro. Logo depois foi levado para Goiânia. E a gente, para entender um pouco melhor como é que está a situação do ex-presidente, porque é uma pessoa que pode vir a ser candidato a presidente da República no ano que vem. Né? Embora esteja inelegível, é sim uma pessoa que pode vir a ser. Vai que muda. Justiça muda, muda uma lei, muda outra lei. O que pode acontecer? Pode ser que ele venha a ser candidato a presidente da República. Para a gente poder entender um pouquinho mais como é que está a saúde dele, nós vamos conversar agora com a médica gastroenterologista e pós-graduada em medicina integrativa, Eliane Moreira. Muito boa noite para a senhora, doutora. Obrigado por atender aqui ao nosso chamado do Tempo News para explicar um pouco mais essa situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, embora eu acredite que a senhora não tenha tido a oportunidade de estar com o paciente para fazer uma avaliação perto, para observar exames, mas é uma avaliação nesses casos como o dele, em que recebeu uma facada, foi submetido a inúmeras cirurgias e constantemente tem tido necessidade de retornar para fazer novas cirurgias de desobstrução, novas cirurgias para corrigir desvios. A gente imagina ali que o problema se agravou, vem se agravando cada vez mais, e ele, inclusive, não tem seguido as recomendações médicas de permanecer mais parado, mais sossegado, não, muito antes pelo contrário, praticamente tem feito campanha ao longo dos últimos meses. Né? Boa noite, perdoe-me a pergunta muito longa. Boa noite para a senhora. Boa noite, André. Boa noite, Síria. Boa noite, Edio. Elaine Moreira. Elaine, eu errei aqui. Elaine, perdão. Imagina. André, exatamente o que você falou. Bolsonaro, eu acompanhei ele, né? Não fui médica ele não foi meu paciente, mas desde 2018, quando levou a facada em Juiz de Fora, que nós acompanhamos toda a trajetória, inúmeras cirurgias abdominais. Consequentemente, ele teve aderência, né, o que repercutiu na sua saúde e na necessidade de outras cirurgias. Mas, especificamente, no caso atual, o que chama atenção é ele mesmo, o próprio paciente, afirmar que ele vem vomitando mais de 10 vezes por dia. Né? Não foi uma coisa nem pontual, ele não falou, olha, ontem eu vomitei 10 vezes. Isso é um sinal de alarme. Né? É um sinal de alarme, não é normal você vomitar. Então, e sem dúvida alguma, isso tem que ser investigado. No momento, até onde nós sabemos, como você mesmo disse, né, André, eu não estou acompanhando, não tenho acesso aos exames, né, laboratoriais, se foram realizados, nem mesmo ao exame clínico do paciente. Mas ele está em casa, seu médico particular avaliou e não viu necessidade de levá-lo para o hospital. Então, imagino que não tenha tido nenhuma repercussão, o que é incomum. Uma pessoa que vomita 10 vezes por dia, no mínimo, está desidratado e com um comprometimento que a gente chama, né, uma alteração que chama distúrbio hidroeletrolítico. O que é isso? Não só desidratação, como perda também de eletrólitos, de sais minerais, com outras repercussões clínicas. É um paciente de 70 anos, né, uma pessoa de 70 anos, que tem esse histórico desde 2018, são 7 cirurgias abdominais. Recentemente, em abril, uma cirurgia que durou 12 horas, e que nós podemos avaliar realmente que ele não vem cumprindo as orientações médicas de repouso, né, de não ter nenhuma agenda, nenhum compromisso aí profissional, e isso, quando é desrespeitado, podem acontecer outras repercussões. Mas, já que no momento não tem necessidade de ir para o hospital, imagino que ele não esteja com nenhum comprometimento mais grave, o que não é condizente com a vomita 10 vezes ao dia. Enfim, imagino que outras informações chegarão aí nas próximas horas a respeito do caso dele especificamente. O que eu posso dizer como médica é que o paciente, quando ele não respeita a orientação, né, da equipe que está assistindo, ele acaba aí podendo sofrer alguma repercussão. E é interessante, né, porque a nossa sociedade, ela idolatra muito a pessoa que está na exaustão, que está trabalhando sem parar, poucas horas de sono, poucas horas de descanso, poucas horas de repouso, principalmente no caso dele, no pós-operatório. E isso, eu confesso, assim, como médico, eu falo que isso não é uma coisa admirável, muito pelo contrário. Eu fico até assustada, porque
uma pessoa pública que deveria estar dando exemplos, não está cumprindo, né, como deveria, não está praticando o seu autocuidado, não está para a sua saúde como deveria. Então, realmente, esse é o recado que eu entendo nesse momento, né, que não está sendo para a população, para as pessoas que o apoiam, é necessário orações, que bom que estão acontecendo, né, esses grupos de orações, eu também desejo muito que ele tenha uma pronta recuperação, mas que ele também, como paciente, seja aí um pouco mais compreensivo e obediente. Doutora Elaine, você falou dessa cirurgia, né, que o ex-presidente fez, durou 12 horas em abril, e o nome aparotomia exploradora, né? Queria que você explicasse um pouco mais sobre esse procedimento. E aí eu já faço outra pergunta também. Outra cirurgia, eu sei que você não cuidou diretamente dele, mas pela sua análise, pelo que você vem acompanhando aí das notícias sobre a saúde dele, né? Uma outra cirurgia como essa, Sim. Pode ser uma possibilidade no caso do ex-presidente? Bem, vou responder a sua última pergunta primeiro, tá? Pode sim, pode ser necessário, porque se ele vem apresentando vômitos incoercíveis, que é o nome que nós chamamos quando são vômitos repetitivos, 10 episódios, é uma quantidade muito exagerada, como eu disse, é um sinal de alarme. Pode ser um caso de uma nova obstrução, uma nova aderência, já que ele foi submetido a diversas cirurgias prévias. E a laparotomia exploradora é uma cirurgia que é realizada para, o próprio nome diz, para explorar, para entender o que está acontecendo. Você abre o abdômen do paciente sem ter certeza do que vai ser encontrado. Mas, sem dúvida alguma, se chegou ao ponto de se indicar uma laparotomia exploradora, né, como foi a cirurgia que foi realizada em abril, é porque tinha indicações. O paciente estava evoluindo mal, seja com dor abdominal intensa, exames laboratoriais alterados, e que chegou realmente a necessidade de abrir o abdômen para explorar, para entender o que está acontecendo ali e ser resolutivo, né? Dar assistência para esse paciente e resolver o caso. E nesse momento, o fato dele estar apresentando vômitos repetitivos, volto a dizer, ele não falou, vomitei ontem 10 vezes, eu venho apresentando 10 episódios de vômitos por dia, sem dúvida alguma coisa tem que ser investigada. Doutora Elaine, Edio aqui de Brasília, boa noite para a senhora. Eu queria Oi, entender Edio, do ponto de vista da medicina integrativa, o estresse emocional e a pressão política podem agravar esses sintomas gastrointestinais em pacientes com histórico cirúrgico delicado, como o do ex-presidente? Pode, independente de ter, né, o histórico cirúrgico ou não, nós sabemos que o trato gastrointestinal ele está intimamente relacionado ao nosso cérebro. Não é à toa que nós chamamos o intestino de segundo cérebro. As emoções são sentidas em todo trato digestivo. Então, desconforto, náuseas, vômitos, dor abdominal é comum, sim, diante de estresse, de ansiedade, né? Enfim, nesse momento, então, falando especificamente, né, do ex-presidente Bolsonaro, está num momento muito desafiador, sem dúvida alguma, isso interfere. E lembrando que ele teve também agora, uma elevação da pressão arterial, chegou a 14/9, né? Isso foi constatado hoje, e isso também pode ter acontecido por um quadro de dor, né? Apesar deles não estarem relatando muita dor abdominal, estão falando muito mais do quadro de vômitos, isso pode ter relação sim, sem dúvida alguma, o emocional para qualquer paciente, com ele então que tem esse histórico cirúrgico, essa situação, esse pós-operatório, um pós-operatório tardio, né, já que passaram 2 meses, mas tem uma influência nesse quadro clínico apresentado pelo ex-presidente. Agora, doutora, a gente pode dizer que essa vai ser uma rotina do ex-presidente daqui para frente, a partir do momento em que sofreu aquela facada, se foi submetido a cirurgias, essa rotina dele vai continuar ou há vamos dizer, uma cura geral? Ou ele vai ter sempre que estar sendo analisado, examinado para ver se há algum problema ali? Ele tem um risco muito maior de aderências, né? O que realmente já aconteceu. O que é uma aderência? Só para a gente saber também, essa é uma curiosidade que eu tenho. Ótimo. Aderência é quando a alça intestinal ela está aderida, o próprio nome diz, e isso causa obstrução. Pode ser uma obstrução total ou parcial, uma pseudo-obstrução. E um dos sintomas são vômitos,
né? Claro que tem dor abdominal, tem outros sintomas associados que têm que ser investigados. Os exames, não só laboratoriais, mas os exames de imagem também podem comprovar esse diagnóstico ou favorecer, né, a hipótese diagnóstica, mas vômito seria um desses sintomas. Então, essa aderência, ela é a aderência das alças intestinais, que pode, como fosse uma torção, como fosse realmente uma obstrução intestinal, que pode ser total ou parcial. Então, ele é um paciente por ter tido, começou com a facada, né, enfim, com essas repercussões, diversas cirurgias abdominais, com fator de risco, sem dúvida alguma, mais elevado do que qualquer outro paciente para esses quadros. Agora, ele pode ter ou pode não ter. Ele tem uma chance muito maior de evoluir com esses sintomas, mas tem pacientes que seguem uma vida toda sem nenhuma outra complicação. Mas o recado que fica é um paciente mais delicado e que qualquer sintoma deve ser investigado, e claro, pensando nessa hipótese. Então, volto a dizer, não sei quantos dias ele está passando por isso, não sei se foi pontual, mas ele falou assim, eu vomito 10 vezes por dia, o volume desse vômito, é só náusea, e ele falou 10, né, ou são realmente episódios de vômitos com grande volume. Então, são alguns detalhes aí que faltam para a gente ter um melhor entendimento do quadro clínico. Doutora, eu queria fazer 2 perguntas para a senhora. Assim. Primeiro, com relação à alimentação. Se alimentos mais gordurosos influenciam nesse mal-estar que o ex-presidente Bolsonaro vem sentindo. E também se há protocolos ou práticas complementares que possam ajudar a evitar esses episódios de mal-estar num paciente como ele. Ótima pergunta. Em relação à alimentação, sem dúvida alguma, a alimentação mais copiosa, a alimentação mais gordurosa, uma alimentação repleta de condimentos, é uma alimentação que vai dificultar a digestão e favorecer esses sintomas. Então, se não me engano, acho que estava no churrasco, não sei se ele realmente ingeriu esses alimentos, mas, sem dúvida alguma, é um perfil de paciente que tem que se preocupar em ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação regular, e evitar alimentos não só gordurosos, como com muito condimentos, alimentos industrializados no geral. A população em geral deve seguir ele muito mais. Quanto a exames complementares, né, o acompanhamento, é um paciente que tem que estar sempre sendo acompanhado, tanto preventivamente, no caso, não só com uma boa alimentação, mas um paciente que tem que ter uma gestão de estresse adequada, um paciente que tem que estar com uma rotina de atividade física regular. São outros fatores que podem contribuir para que não tenha tanta recidiva desse quadro de obstrução intestinal. E aos mínimos sintomas, ser investigado, com certeza, regularmente ele deve passar por uma bateria de exames, né? Imagino eu que ele está sendo muito bem assistido. Agora, o ex-presidente viaja bastante, né? A gente sabe que esse estresse de viagem acaba comprometendo ali. Inclusive, tem orientação médica de evitar, né, esse tipo de deslocamento aí no pós-cirúrgico, né? Agora, por exemplo, ele vai fazer uma viagem mais longa. O fato de ele passar muito tempo assentado também, isso pode comprometer de alguma forma essa saúde intestinal dele, doutora? Não, o fato dele estar sentado, não. Até porque são pontuais, né? Vai fazer a viagem e pronto. O que vai ser importante é como ele passa a maior parte do tempo dele. É uma pessoa ativa, uma pessoa que está se movimentando, mas é importante que ele faça uma atividade física regular, uma atividade física programada, que ele tenha uma rotina saudável. E não só a parte física, mas, volto a dizer, a parte emocional, o suporte emocional, a gestão de estresse, que se você não souber fazer sozinho, que você tenha acompanhamento, né, de psicólogos, psiquiatras, se for necessário, para que você saiba fazer essa gestão adequada. Então, sem dúvida alguma, é um paciente que precisa de uma equipe interdisciplinar acompanhando, né, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, cardiologista, enfim, profissionais, né, cirurgiões e da área da gastroenterologia para dar toda essa assistência. Mas, pontualmente, volto a dizer, o fato dele viajar
não teria problema, lembrando que agora ele está no pós-operatório. As orientações é que realmente não houvesse agenda a ser cumprida, pelo que eu entendi, não está sendo aí respeitada. Você falou essa de orientação. atividade física, importante de praticar, além de cuidar da alimentação, de praticar atividade física, né? Nesse caso, quais são as atividades mais indicadas, doutora? Bem, uma caminhada, sem dúvida alguma, ele já está liberado para fazer, né? Pelo fato da cirurgia já terem ocorrido passados aí 2 meses. Então, não só a caminhada, mas atividades aquáticas com menos impacto também estariam ligadas. E fortalecimento da musculatura em geral, né? Não tem contraindicação para o fortalecimento da musculatura abdominal, muito pelo contrário, eu iria até auxiliá-lo. Lembrando, volto a dizer que eu não participei do procedimento cirúrgico, não sou médica, não acompanho o paciente, não sei exatamente qual o quadro clínico atual dele e como foi a cirurgia, a repercussão pós-operatória. Mas, no geral, 2 meses pós uma cirurgia abdominal, já estaria liberado para realizar algumas atividades, né, físicas, aí pensando não só no bem-estar físico, mas no bem-estar mental também do paciente. E que outras complicações esse tipo de problema que ele tem pode gerar, por exemplo? Assim, ele pode ter outras, porque, afinal de contas, ali quando faz esse tipo de cirurgia, se eu falar errado aqui, a senhora me corrige, coloca-se umas telas, né, que às vezes quando se abre a parede abdominal, coloca-se umas telas ali para segurar depois, para prender. Quer dizer, ali não está só o corpo dele, já tem uma série de até equipamentos cirúrgicos precisamente colocados ali para segurar. Isso é para o resto da vida, naturalmente, que não vai emendar novamente. E daqui para frente, isso vai haver necessidade de manutenção também, né? Ele pode ter hérnia, né, que é comum, qualquer paciente submetido a uma cirurgia abdominal, ele pode evoluir com uma hérnia. Uma outra coisa comum nesse caso, como ele está apresentando vômitos, tudo, o que eu comentei no início, distúrbio hidroeletrolítico, então tem que estar sempre acompanhando como é que ele está, não só em relação à hidratação, mas dosar também as outras substâncias, porque se ele tiver uma queda de eletrólise, a gente está falando aqui de sódio, potássio, podemos ter repercussões cardíacas, repercussões em vários outros órgãos do corpo, e, enfim, tem que ser, um paciente que tem que ser acompanhado de perto, eu não sei como que é o perfil dele, a gente vê esse perfil, mas eu não sei como que é o perfil dele em relação à saúde, se ele realmente respeita as orientações, se ele segue as orientações. Eu imagino que sim, né? Eu acho que para você cuidar de uma grande nação, você tem que começar cuidando de você. Então, eu imagino que ele esteja aí, não só cuidando dele, mas como dando isso como exemplo também. Doutora, só para reforçar, assim, a gente está falando do ex-presidente, mas também para quem está nos assistindo e passou por procedimentos semelhantes ou tem sentido mal-estar derivados desse tipo de cirurgia, o que a senhora recomenda como sinais de alerta? E a senhora já chegou a dar algumas formas de prevenção aí, mas para manter essa qualidade de vida durante a recuperação de um procedimento como esse. Ótimo, excelente pergunta. Bem, sinal de alerta, perda de peso, vômitos, qualquer exteriorização de sangue, seja vômito com sangue, seja evacuação com sangue, é importantíssimo. Parada de eliminação de fezes, né, e gases também são sinais de alerta que qualquer sinal desse apresentado, procurar imediatamente um pronto atendimento. Muitas vezes a orientação não é nem esperar para agendar uma consulta, é procurar pronto atendimento para que tenha aí uma consulta de imediato. E falando da prevenção, é prevenção em geral, né, que todos nós devemos ter, e quem passou por um procedimento cirúrgico, mais ainda. É uma boa alimentação, horas adequadas de sono, gestão de estresse, atividade física regular, para que você previna outras complicações. E infelizmente, tudo isso que eu falei são coisas simples, entre aspas, para serem seguidas, mas são extremamente negligenciadas. Muitas pessoas não seguem e correndo risco aí de apresentar outra complicação. Agora, doutora, só uma última pergunta antes da gente encerrar. Às vezes as outras pessoas, né, assim como o ex-presidente, passaram por algum tipo de cirurgia ali na região abdominal, principalmente nós mulheres. Às vezes a gente usa uma roupa mais justa ali, um botão apertado, um vestido, uma calça apertada, né? Isso pode complicar mais ali a questão da recuperação ou pode trazer problemas para quem acabou de passar por um procedimento cirúrgico?
Bem, tem alguns casos que a gente orienta até uma cinta, né? Uma cinta para que seja realmente tenha essa compressão, mas é uma compressão integral do abdômen. Mas quando a pessoa usa uma roupa apertada, principalmente mulheres, são compressões pontuais. Então, roupa apertada nunca, sempre deve ser evitado, isso para todos. E quem foi submetido a uma cirurgia abdominal, mais ainda, porque vão ser compressões pontuais. E lembrando que tudo isso, além de pode piorar o quadro de dor, mas pode também piorar o refluxo, né? E não sei se é o caso do ex-presidente, né? Eu volto a dizer, quando ele fala 10 episódios de vômitos por dia, é muito assustador. Um paciente que tem 10 episódios de vômitos por dia, ele tem que, sem dúvida alguma, ir para o hospital e ser investigado. Eu não sei se ele fala que foram náuseas, foram episódios de refluxo, e ele está chamando tudo isso de vômito, ou se realmente ele teve episódio de vômitos. Fica essa dúvida aí. O certo é que tem que ter um acompanhamento muito de perto ali e, como você bem disse, por uma equipe multidisciplinar, né, doutora? Exatamente isso, exatamente. Lembrando que vômitos incoercíveis... o que seria vômitos incoercíveis? Mais de 5 episódios de vômitos durante o dia, né? Em um dia você já precisa verificar. Dias sequentes, então, peraí, tem alguma coisa errada, tem que ser investigado. Que bom que não seja, tomara que não seja nada, mas tem que ser investigado e tem que ser descartado qualquer outra complicação a mais. Tá certo, doutora Elaine Moreira, ela é gastroenterologista e pós-graduada em medicina integrativa. Muito obrigada, viu, por nos atender com tanto carinho. Obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite a todos.